Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar de vagas de estágio nos escritórios do Google em São Paulo, de novos celulares Galaxy e de outros destaques. Lembre de deixar o seu like se você gostar desse vídeo, ou então já solta o like da confiança agora mesmo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Olha lá, a Samsung não vai mais usar plástico para embalar vários de seus produtos. Já a partir desse primeiro semestre de 2019, a empresa vai usar papel e plástico reciclados ou feitos com materiais menos nocivos ao meio ambiente. Até mesmo o design do carregador de celulares vai mudar para não precisar mais usar aquelas proteções de plástico que cobrem o acessório, sabe? No caso de sacolas que embalam eletrodomésticos, elas vão passar a ser feitas com materiais reciclados e bioplásticos feitos de plástico descartado e combustíveis não fósseis, como amido ou cana-de-açúcar. A Samsung também se comprometeu a utilizar apenas fibras certificadas por organizações ambientais. A meta é que em 2030 a companhia tenha usado 500 toneladas de plástico reciclado e coletado 7,5 milhões de toneladas de produtos descartados. Ainda falando na Samsung, a empresa anunciou os celulares M10 e M20 para brigar com empresas como a Xiaomi pela faixa de mercado dos aparelhos de custo-benefício. Então, os dois têm tela do tipo Infinity V, que é o nome para aquele entalhe no formato de gota. O display do M20 tem 6,3 polegadas, o do M10 tem 6,2 polegadas. O M10 tem configurações com 2 GB de RAM com 16 de armazenamento e 3 de RAM com 32 de armazenamento. O M20 tem essa opção de 3 GB e também uma versão de 4 GB de RAM com 64 de armazenamento. Os dois têm câmera dupla atrás, sendo um sensor de 13 megapixels e o outro de 5 megapixels grande angular. O processador do M10 é de 1,6 GHz, o do M20 é de 1,8 GHz. O M20 tem como destaque ainda uma bateria de 5.000 mAh. Os dois têm reconhecimento facial, mas só o M20 tem sensor de digitais. As vendas desses novos aparelhos da Samsung começam na Índia no dia 5 de fevereiro. Os preços começam em R$ 420, isso no valor convertido diretamente para o real. Será que vamos ter a volta do iPod Touch e 4 novos iPads? Pistas sobre isso foram encontradas no primeiro beta do iOS 12.2. É normal, né, quando sai uma versão nova de um sistema, fuçarem lá no código para encontrar esse tipo de informação. Foi o que aconteceu agora. Com base nesse código, os novos iPods devem ter tela maior que 4 polegadas e processador mais poderoso do que o A8. Lembrando que a Apple recentemente registrou o iPod Touch nas categorias unidade de mão para jogos eletrônicos e console de jogos portáteis. Isso para tentar seduzir o público mais jovem e que pretende algo mais barato do que os iPhones e iPads. Falando nos iPads, o programador que encontrou essas informações afirma que nenhum vai ter o Face ID. Ele também revelou que o iPad vai ter tela de 9,7 polegadas, mas isso contradiz o registro de 6 novos modelos na Ásia e na Europa. Então vamos aguardar os anúncios oficiais da Apple para ver o que acontece. O Nokia 9 PureView está chegando aí e ele vai ter mesmo 5 câmeras. Mas essa informação foi descoberta de uma maneira curiosa. Então olha só, a Nokia revelou essa imagem na internet e algumas pessoas decidiram aumentar o brilho dela. Desse jeito ficou mais claro para ver os 5 sensores atrás. Usaram o mesmo procedimento em outra imagem e então notaram que o Nokia 9 PureView tem um buraco no canto superior esquerdo em vez de um entalhe. Esse celular vai ser anunciado em 24 de fevereiro, na véspera do MWC, o Congresso Mundial Mobile, e ele deve ter tela AMOLED, que é HD de 5,99 polegadas, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e o Android Pie. A Intel é mais uma fabricante que tem uma patente que descreve um smartphone dobrável. Sim, ela é mais uma fabricante de olho nesse mercado. O documento foi cadastrado em meados de 2017, mas só agora veio à tona. Tudo indica que a ideia é ficar do tamanho de um grande tablet quando desdobrado e manter uma aparência compacta. As câmeras e outros sensores ficam na tela. Mas uma ideia muito interessante aqui é a possibilidade de dobrar como um triângulo. Claro que tudo isso está no papel, não se sabe se vai realmente se tornar um produto, às vezes as empresas registram patentes para proteger a ideia.
Oportunidade de trabalho nos escritórios da Google em São Paulo para estudantes, hein? E pela primeira vez, a Google não vai exigir fluência em inglês como um requisito mínimo de contratação. A ideia é oferecer um curso intensivo de inglês para os estagiários dentro dos escritórios. Esse é o programa de estágio Next Step, que busca aumentar a representatividade de negros no Google Brasil, segundo uma postagem no blog oficial da empresa. Essa postagem afirma que menos de 5% da população brasileira fala um segundo idioma, e esse número é ainda menor entre jovens negros. Por isso, esse programa vai ter duração de 2 anos e vai selecionar 20 estagiários em São Paulo. As áreas abrangidas são vendas, marketing, recursos humanos e financeiro. Os postulantes devem ser estudantes com formação prevista entre julho e dezembro de 2021. Quem quiser se inscrever deve usar o site Empodera até o dia 22 de fevereiro. Então acesse essa notícia no Tecmundo, que o link está lá. Bom, a gente quer ter uma ideia de quanta gente se interessou nessa vaga, então vamos fazer a nossa enquete sobre isso. Você vai se candidatar a esse estágio? Use esse cartão aqui para responder. Resultados no próximo Hoje no Tecmundo. Resultado da enquete que a gente fez no último Hoje no Tecmundo foi no dia 25 de janeiro. A gente comentou que a Huawei quer se tornar a maior fabricante de celulares do mundo até 2020. Então a gente perguntou se você acha que isso é possível, se é possível ela passar a Samsung. Vamos ver os resultados nesse momento então. 74% das pessoas que responderam disseram sim, 25% disseram não. Lembrando que o YouTube não arredonda para 100% certinho, mas os números batem. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu pouco depois de decolar. Os 7 astronautas a bordo morreram no acidente. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou em alguma ocasião especial que a gente avisa antes. Lembra de conferir o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta amanhã então. Até lá!